Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão, que é líder do seu grupo no Campeonato Goiano, né, meus amigos? O Tigrão jogou hoje na tarde de domingo no Oba e venceu por 2-1 a Aparecidense. Gols não, um golaço do Alan Mineiro. E no segundo tempo, Kelvin finalmente aproveitou a oportunidade e fez o gol da vitória. Para falar sobre o jogo de hoje, sobre a vitória e tudo que aconteceu na tarde de domingo no Oba, estão comigo aqui o Bruno e dois Luiz, o Luiz Fernando e o Luiz que esteve conosco no último episódio, nosso convidado. Vou começar por você, Luiz Fernando, membro do VilaCast, para dizer o que você achou do Vila, o contexto geral da nossa partida. Vencemos e convencemos ou ficou abaixo da expectativa? Eu acho massa que eu fui rebaixado a membro do VilaCast, apenas isso. Mas foi uma vitória importante, uma vitória que a gente precisava para se reafirmar no campeonato, para assumir a liderança que a gente merece desde que começou o campeonato. Prova que é o segundo melhor time do campeonato é o Vila, hoje é o segundo melhor, querendo ou não. É uma vitória importante, não veio do jeito que a gente esperava, a gente não jogou tão bem como a gente esperava. O Wagner Lopes, pela primeira vez, vai ser conectado nesse podcast, desde que estreou. Mas é uma vitória importante, vitória de time que acredita, que está brigando por algo, vitória de time que não desacredita em nenhum momento. Então, dos males, o menor. Então, a vitória foi bem-vinda, mesmo do jeito que foi construída, mas foi muito bem-vinda, sim. Mas a gente que acompanha o futebol, a gente sabe que existem partidas, né, desse jeito. Às vezes o time não joga tão bem, mas acaba que o resultado vem. Lógico que não é o ideal, a gente sabe que não. Mas o importante são os 3 pontos, a continuidade, né, a sequência dos objetivos a serem conquistados. Passando agora para você também, Luiz, que está conosco. O que você achou da partida? Dá uma contextualizada geral no time do Vila e tá aberto às críticas. Você falou para mim que hoje vinha on fire para criticar, então seja bem-vindo e tá aberto. Boa noite. Eu acho que o time do Vila não foi tão bem como a gente esperava, mas veio a vitória, isso que importa. Chelsea muito mal, Pedro Júnior também veio pegar banco, ainda tá passando a hora de voltar. O William Formiga vem crescendo, né? O Alisson Maia também jogou muito bem. Achei que já pode pegar o lugar do Nilson Júnior. E é isso aí, vamos pra frente. Vitória, líder do grupo. É isso aí, então eu concordo com alguma das opiniões. E agora fechando com você, Bruno, o que você achou do jogo? Algum destaque positivo ali dos 11 iniciais que o Vila começou, os titulares? Alguém que, eu acho que o grande destaque que sai do banco é o Kelvin, mas teve alguém assim que te agradou assim positivamente? Hoje a gente teve a estreia do Alisson Maia jogando como titular e no meio-campo o volante Éder. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes. Então, cara, eu acho que o único ponto positivo de hoje foi o Alisson Maia, velho, de verdade. O time hoje foi muito abaixo. O Alan Mineiro também foi bem porque fez o gol, o Kelvin foi bem porque fez o gol, mas o Alisson Maia foi o único jogador consistente que jogou bem os 90 minutos. E, inclusive, no finalzinho do jogo eu vi que ele tava mancando. Não sei se vocês repararam nisso também, ele tava mancando, acho que ele tava sentindo. Não sei se é a lesão antiga, o que foi. Mas ele tava. Foi câimbra. Pode ser. Pode ser porque ele tava parado muito tempo, né? Mas gostei dele pra caralho. Foi o cara do jogo pra mim, foi ele. Destaque nossa defesa, junto com o Jorge. Mas fiquei puto com esse jogo. Puta que pariu. Inclusive, dormi 4 vezes assistindo esse jogo. Nossa, que jogo ruim, velho. Puta merda, velho. Na moral mesmo. Toda a animação do torcedor colorado. Mas, cara, o início de jogo do Vila não foi nada empolgante, né? Assim, a gente começou tendo muita posse de bola, né? Trabalhando essa bola ali na defesa da Aparecidense. Só que o Vila não estava conseguindo finalizar, né? Rodava muita bola, isso me irrita bastante. Eu acho que quando você ganha o último terço de campo, que você está próximo do gol, você tem que finalizar, você tem que testar o goleiro. Tanto é que, se eu não me engano, acho que a primeira ou segunda bola que foi no gol do Tony foi o gol da Lameira. Aliás, o Alan falar pra você, às vezes ele não tá tão bem no jogo, mas o Negão precisa de uma bola de fora da área pra meter caixa. E aí, como é que a gente fala mal do Alan Mineiro desse jeito, Luiz? Fernando, membro do VilaCast. A gente parece um pergunta. Ô, Bruno, vai tomar no seu cu com essa coisa.
O cara tem um suporte de microfone e não tem um microfone. Rapaz, eu tô aqui com meu microfone imaginário aqui, deixa ele. Mas, mano, hoje, depois de muito tempo, eu assisti o jogo com membros da minha família. Como eu sou membro do VilaCast, vou usar muitas palavras de membro. Assisti muito o jogo com membros da minha família. Rafael, o tio Wilson, o Christian vai conhecer aí essa galera que acompanha comigo há muito tempo. E eles falaram uma coisa certa, tipo, eles ficam falando, Alan, 150 jogos, bater igual o Alan vai ser difícil, Alan é ídolo, e eu sempre, né, como crítico do Alan Mineiro, sempre falando, não, ídolo é uma palavra muito forte. É acima da média? É, os jogadores do Vila, mas ídolo é uma palavra muito forte. Mas querendo ou não, eu entendo o lado desse, porque quando o cara pega a bola e abre pra ele chutar, mano, eu acho que eles não lembram de um meio-campo do Vila tão bem assim, de chute fora, média e longa distância. Que é muito absurdo o Alan Mineiro. Então, é um cara que desequilibra, é um cara que honra a camisa do Vila, querendo ou não, a gente não pode ser hipócrita de falar que ele não corre pelo Vila, não ama o Vila. Os molequinhos dele no Instagram é tudo camisa do Vila, não sei mais o que. Então, ele calou sim minha boca hoje, assim como o Kelvin. O Kelvin, quando entrou no jogo, eu falei, nossa, Kelvin, entra no jogo e faz um gol e renova seu contrato para a Série B. Foi dito e feito. Deu certo. É, aí é tipo isso, mano. O Alan Mineiro é absurdo, é acima da média. Então, pela primeira vez nesse VilaCast, com mais de um ano de programa, eu falo que eu entendo quem chama ele de ídolo. Pra mim ainda não é. Mas hoje eu entendi um pouco disso. E ele é absurdo em chute fora da área, isso é indiscutível, é decisivo sim, e é indiscutível isso. Mas ídolo ainda eu não considero. A gente sabe que é a principal característica que o Alan tem, essa finalização de média e longa distância de fora da área. Eu acho incrível o jeito que ele pega na bola, ele consegue colocar força e direção ao mesmo tempo, né? A bola é muito raro ele pegar um chute assim de fora da área, que a bola vai toda torta ou que vai para cima do gol. Ele consegue dar uma direção muito boa nas finalizações e quebra a marcação, né? O Vila estava encaixotado na marcação da Aparecidense, não estava conseguindo criar nenhuma oportunidade clara. A primeira bola que a gente conseguiu ali no finalzinho do primeiro tempo, o Alan finalizou bem, fez um baita golaço e depois de 150 jogos, marca novamente no Oba. E, cara, se eu não me engano, acho que é o 45º gol dele com a nossa camisa. Então, assim, são quase 50 gols pela camisa, pelo Vila, né, com a nossa camisa. Então, é algo a se admirar e é um cara que pode nos ajudar, assim como tem nos ajudado muito, né, durante a temporada, Luiz. Média de quase um gol a cada 3 partidas, né? A média dele. Então, para nível Vila, tá excelente. Não tá ruim, né? Tá excelente. Voltando, trazendo um pouco que a discussão. Assistência do Bambu também, né? Pelo amor de Deus. O Bambu deu aquela olhada, cruzou O que bem pra falar do caralho. Bambu, hein? Eu quero que o Christian me pergunte do Bambu. O Bambu é engraçado a análise que alguns torcedores fazem. Eu vou até passar pro outro Luiz para saber também a opinião dele. Porque muita gente fala, o Bambu joga ali porque ele volta, ele corre muito para marcar e tal. Ele tem se apresentado muito bem no ataque. Hoje eu acho que ele nem foi tanto como tem ido nos últimos jogos, porque o Robert jogava ali daquele lado pela Aparecidense, então ele deu um apoio ali o Celcinho marcar, que o Celcinho tá meio cansado. Mas, cara, tem sido um desafogo e a galera tem usado demais ali o Pedro Bambu do lado direito. O que você achou da partida dele, Luiz? Para mim, o Pedro Bambu, ele vem crescendo a cada jogo também, um jogador consistente, ajuda muito no ataque, muito na defesa, corre pra caramba. Teve uma bola ali que ele chutou cruzado, que pegou no Tony e foi pra fora. Quase foi o gol dele ali de novo. E pra mim ele é um jogador muito bom no elenco do Vila. Pra mim não devia sair e nem deve sair nunca. Pra mim é titularíssimo do time. E você, Luiz, você tava pedindo para eu perguntar do Bambu. O que você tem achado aí do nosso atual camisa 7, titular da equipe? O Bambu é o típico jogador que ele anulou um ponto forte do Celcinho. Cara desse, a gente sempre falava que o Celcinho só tem um ataque. E o Bambu, essa temporada, né, a partir do momento que o Wagner Lopes chega no time, ele joga ali meio que de ponta direita. A gente não pode negar mais isso. Ele é um ponta direito do Vila hoje. E anula o Celcinho. Hoje você não vê o Celcinho chegando no fundo. Meu tio Wilson chegou em mim e falou: nossa, o Celcinho não chega no fundo, sai pra Série B, não sei o que. Eu falei, mas ele não tá chegando no fundo por causa do Bambu. Porque, querendo ou não, quando ele vai apoiar, o Bambu já tá lá.
E o Bambu, hoje, antes do cruzamento que deu pro Alan, antes do passe que deu pro Alan, o Alan deu uma bola nele, um 2 que ele fez com o Alan, o Alan deu uma bola nele, não levantou a cabeça, cruzou na mão do Tony, e na segunda vez ele levantou a cabeça e deu no pé do Alan Mineiro, porque o Alan Mineiro fez fazer o gol. Então é um cara que é esforçado, é importante e me lembra muito o Maguinho. É polivalente, corre o campo todo, mas chega no fundo, quando levanta a cabeça faz certo, mas custa levantar a cabeça para fazer isso. Então, é um quebra-cabeça que o Wagner vai ter, porque o Celcinho ele parou de atacar com a expulsão do Bambu, e o Bambu não vai passar o ponto direito da Série B. Então, vai ser um quebra-cabeça, mas calando minha boca também o Bambu. Eu falei no início. Pode ir, Bruno. Falando do Bambu, ele foi excepcional no jogo de hoje, como ele vem sendo. E você vê que a gente vai chegar nessa parte, cara, ele foi o nosso melhor atacante em campo. Tirando o Kelvin que entrou e fez o gol, mas ele foi o nosso melhor atacante, velho. O chute mais perigoso dele, que sem ser do Alan e do Kelvin, foi o dele. Que o Tony faz a defesa debaixo das pernas, não sei como que ele miserável defendeu aquela bola. Ele fechou as pernas na hora que o Bambu chutou e a bola saiu, mas porra, o Bambu ser nosso melhor atacante, velho, tem que ficar um sinal lá de alerta ligado aí. O Enan entrou e fez muito melhor do que o Pedro Júnior fez o decorrer da partida inteira. Então, tem que bater muita palma pro Bambu, viu? Porque o cara já jogou de todas as posições aqui no Vila, só não jogou de goleiro porque não deram a luva pra ele. Porque de resto, filho, já jogou em tudo qualquer lado. Cara, é lateral, volante, ponta e à noite ainda é chapeiro lá na sanduicheria da esposa. Que homem, uma máquina, literalmente. Mas é importante você puxar esse gancho da gente ligar o alerta pro ataque, porque grande discussão da torcida é, pô, o Bambu não é o ideal, né? Que a gente precisa pra Série B. Mas é o que tá jogando e tá dando conta. Porque a gente vê que o Kelvin ele sempre entra do outro lado, né? Do lado esquerdo, ele é aquele ponta que joga com o pé invertido, do lado direito, perdão, joga com o pé invertido e não tem entrado naquele lado, né? Então, o que que a gente olha pro banco, o que que a gente tem? Aliás, meu Deus, a gente vai chegar lá, eu vou fazer toda a minha crítica, mas se o Marcos Paulo é ruim, é horrível, de centroavante, de ponta, quando ele entra, cara, eu só assisto o jogo pelo meu amor ao Vila, mas a vontade é de desligar a televisão e sair de frente. Meu Deus do céu, Wagner Lopes não faz isso comigo, não. Tem o Markson que tava lá, que entrou bem, fez gol na Copa do Brasil. Acho que ele ficou um pouquinho queimado pelo jogo do Goianese, né? Que ele ficou bem sumido. Mas é incrível, né? Não dá pra gente acreditar uma oportunidade de um ponta ser o Bambu e do outro lado a gente não ter ninguém, né? Tem o Thiaguinho durante o início do jogo, que, pô, até agora entrou numa descendência, né? Tá só correndo e mais nada. Mas o que você acha, Luiz? Você acha que a gente é um sinal de alerta a ser ligado? É uma interrogação que o Wagner ainda tem na cabeça, ele não tem ainda definido quem é o nosso titular? Ou o negócio é fazer a experiência, principalmente aproveitando agora a reta final de campeonato ano, já que a gente ainda tem mais um jogo aí para terminar essa primeira fase? Qual Luiz mesmo que você tá chamando? Pode ser você, não tem problema não. Eu acho que na hora certa, né, de testar o time, fazer algumas mudanças, ver qual que vai melhor na posição, porque agora é a hora. Porque tá chegando já o mata-mata do Goianão, aí vai ter que ter um elenco melhor para poder jogar, o que a gente pode pegar um possível Atlético Goiano, o Grêmio também tá bem. E eu acho que o Bambu jogaria melhor de volante, na minha opinião. Junto, só que não tem como tirar o Dudu, o Arthur Rezende. No caso, se ele entrasse com os dois, jogaria ali na frente, o Mineiro, mais na frente dele, o Thiaguinho e o Enan. E o Pedro Júnior tá horrível no time do Vila. Pegar banco, a bola tá dominando ele. Acho que uns 3 lances que o Pedro Júnior não conseguiu dominar a bola e deu contra-ataque pro time da Aparecidense. Lamentável ele, na moral. Eu até gostei de abrir essa discussão do Pedro Bambu, que você até citou bem, né? Ele tem a posição de origem, que é volante, só que a gente tem hoje no setor de volantes 2 titulares que estão muito bem e que têm se encaixado, né? Hoje o Dudu não jogou porque estava suspenso, mas a gente tem como titular o Dudu e o Arthur Rezende.
E o Pedro Bambu tem suprido aquilo que o Wagner quer. Então ele meio que abre o Bambu para jogar numa ponta. O Vila fica tipo como se fosse um losango, né? Um triângulo meio que invertido ali no meio campo. E do outro lado a gente vai ter a deficiência do Thiaguinho e chegando já no ataque, mais um jogo sofrível do Pedro Júnior, né? A única oportunidade que ele conseguiu desenvolver futebol hoje foi num pivô que ele faz, foi até na jogada de contra-ataque que o Bambu finaliza e o Tony defende, né? Que ele gira no zagueiro, toca no Alan e a jogada consegue ser bem trabalhada. Tirando isso, que jogo abaixo da crítica do Pedro Júnior, né? Hoje eu fiquei meio assustado com o desempenho do nosso atual camisa 9. O que vocês acham? Vou começar pelo hater oficial dele, Bruno. Um doente. Essa porra desse cara, o que ele tá fazendo, velho? Pelo amor de Deus, velho. O cara só tem gol de pênalti, tá igual o Vinícius lá do Goiás. Os últimos gols dele foi tudo de pênalti, porque depender dele chutar um coco dentro da área, ele não dá conta. Filha da puta, não acerta um chute. E isso não é de hoje, vem desde, acho que antes ou depois do jogo do Juventude, mas acho que vem de antes do jogo do Juventude, já que ele tá mal, que ele não tá conseguindo finalizar, não tá conseguindo fazer pivô. Mano, eu não tava aqui, mas acho que o Luiz falou. Cheguei no final. Ele falou que o cara não tava conseguindo dominar uma bola. Realmente, ele não conseguiu dominar uma bola, velho. Altas vezes. Ele deu altos contra-ataques porque ele não tava conseguindo dominar a bola. Ele pegava a bola, batia nele e espirrava. Pô, um centroavante que a função, por exemplo, ele tava fazendo pivô esse jogo, ele não dá conta de fazer o que que foi pedido pra ele. Demorou a sair do time porque o Wagner mexeu tarde, mas porra, com 30 minutos de jogo ali eu já sacava ele. Porra, o cara só apanhou da bola, mano. Eu comentei muito com o Christian no único jogo do Campeonato Goiano que nós assistimos junto, né? Que a gente foi contra o Clássico. Foi o único que nós assistimos junto dessa temporada. Que no primeiro tempo, antes de sair o gol, eu tava xingando muito o Pedro Júnior. E o Christian concordava comigo, que é um cara que tem um bom drible. Então, quando ele joga de pivô, você quebra o Pedro Júnior. Eu vi, assim, vai parecer que eu tô viajando, mas é para terminar o raciocínio. Eu vi uma entrevista do Zico esses dias, que ele fala que quando o Rogério Ceni coloca o Arão na zaga e coloca o Rodrigo para jogar de zagueiro pelo lado esquerdo, ele perde 2 jogadores no time. E eu acho isso o Wagner Lopes fazendo, quando ele coloca o Pedro Júnior centroavante e coloca o Pedro Bambu de ponta, por mais que o Bambu tenha dado assistência, tenha fazido gol, ele perde meio que 2 jogadores no time, porque o Pedro Júnior e Enan, para mim, encaixam muito bem. Eu acho que é uma opinião da maioria da torcida. Para mim, encaixa muito bem o Pedro Júnior e o Enan, porque o Enan é um cara que tem um bom pivô, é um cara que sabe defender a bola, é um cara que não deixa o zagueiro tomar a bola fácil dele, não deixa, e sabe sair da área. E o Pedro Júnior fazendo essa função que o Bambu e o Thiaguinho, que, meu Deus do céu, meu Deus, nem vou falar do Thiaguinho, que vou chamar ele de Matheus Anderson agora. Mas, para mim, Pedro Júnior e Enan é o ataque do Goianão. E eu queria testar muito um quarteto, Alan Mineiro, Pedro Júnior, Enan e Kelvin. Porque, para mim, no papel, esse quarteto é muito bom. E como titular, eu entendo que 3 dessas 4 peças jogam muito bem. Então, é algo a ser testado, é algo que a gente tem o Jaraguá para testar isso. Apesar que o mata-mata já deve começar domingo. Mas a gente tem esse tempo para testar sim, e é válido a testagem, porque Thiaguinho não dá, Pedro Júnior centroavante não dá, é mesmo que o João Pedro. João Pedro de camisa 10 joga muito, de ponta não joga. Eu não critico o Pedro Júnior ainda, porque tá de centroavante. Se ele tiver de ponta, aí eu vou começar a criticar ele, porque quando ele recebe a bola de frente para a marcação, ele consegue criar algo, entendeu? Aliás, foi até bom você tocar nesse ponto do João Pedro, porque ele entra ali depois dos 30 minutos no lugar do Alan Mineiro. Até achei estranho, porque geralmente o Alan, quando começa, ele tende, né, a terminar o jogo, só que agora tem essa sombra do João Pedro, então o Wagner tem feito essa substituição. João Pedro entra novamente muito bem, né? Quando ele entra no lugar do Alan para fazer essa função, ele consegue desenvolver o futebol. Ele já tinha conseguido encaixar um passe para o Marcos Paulo, mas o Marcos Paulo de ponta, a mesma coisa que nada. E depois, numa outra oportunidade, onde ele girou no zagueiro, e a gente acabou contando com a sorte também, porque o cara que estava na marcação do Kelvin saiu catando o cavaco. O Tony saiu louco do gol e o Kelvin. Nossa, que gol horroroso. Puta que pariu. O Kelvin, pelo menos, sim, teve a qualidade, né, de tirar do Tony e acabar fazendo o gol. E já que eu citei o Tony, é um goleiro que a gente conhece, né, foi revelado aqui e tava me irritando, que tá sabendo jogar com os pés. Fiquei de cara com o Tony hoje, assim, me impressionou. Não tinha visto nenhum jogo da Aparecidense, a não ser contra a gente.
Mas, enfim, só pra gente deixar esse asterisco aí. Você falou do Marcos Paulo aí, vou mudando um pouquinho aqui, mas falou do Marcos Paulo, pra mim, ele não, você falou que ele não serve de ponta. Pra você, igual ponta, ele é nada. Pra mim, igual centroavante, ele é nada pra mim também. O jogador ruim, que não merece vestir a camiseta do Vila. Ele veio da Aparecidense, não foi? Tava na Aparecidense, não era? Foi. Eu mandei ele pra lá de volta. Que jogadorzinho ruim. Já vai ele, manda ele pra lá, manda o Thiaguinho caçar um pro ABC de novo, Jacuipense. O jogador não merece jogar no Vila, não. Tá doido. Eu acho que eu nem ouvi a Mano, eu pergunta. trabalho com. Fala, Eu, pode. eu trabalho com um primo do Marcos Paulo. E ele me fala que. Eu sei do salário do Marcos Paulo, não vou expor aqui no VilaCast, por causa que eu conheço o primo dele, não vou expor o salário dele. Mas eu fico puto, mano, com minha vida. Quando eu fiquei sabendo do salário do Marcos Paulo, eu fico puto com minha vida. Porque o bicho ruim. O Christian deve ter trabalhado com ele na base, deve ter pegado aquela geração que o Marcos Paulo passou. Você pegou, né, Christian? Então, ele metia gol na base, só que quando ele virou profissional, não sei o que aconteceu. Se foi mulheres, se foi drogas, se foi bebida, mas, mano, hoje é ridículo ver o Marcos Paulo jogando bola profissional, mano. É ridículo. É ridículo. Então, pra mim não dá. Nem para aspirantes. Se o Vila estiver pensando em disputar o campeonato de aspirantes, nem aspirantes. Hoje eu não entendi quando o Wagner Lopes, eu vou comentar o Wagner Lopes agora, porque é um momento específico. O ataque tá mal. Aí me tira o Pedro Júnior e coloca o Enan, beleza. Vamos tentar ganhar mais finalização, mais pivô, não sei o quê. Aí a substituição certa era: eu tiro o Thiaguinho ou o Bambu e coloco o Kelvin. Eu me tiro o Thiaguinho e coloco o Marcos Paulo. Aí eu deixo o time lentaço. Ele foi salvo pelo Kelvin, pela atrapalhada do zagueiro da Aparecidense lá, e foi salvo. Mas foi ridícula a substituição dele, vocês vão concordar comigo. Não, isso daí é uma coisa que não pode discordar, né? O Marcos Paulo ele não pode ser a primeira substituição, mas nunca. Né? Se você tem a figura do Kelvin, que joga aberto, o próprio Markson, que eu já citei, que jogou de ponta e conseguiu desenvolver o futebol, o Marcos Paulo não pode entrar para jogar de ponta. Aliás, eu gostaria de ter uma pergunta para o Wagner falar: quem que você enxerga no Marcos Paulo de ponta? Qual que é a sua ideia quando você coloca ele de ponta? O que ele desenvolve? Porque até então eu não consigo enxergar nada de útil. Vocês conseguem enxergar alguma coisa? Tem nem como, né, velho? Enxergar alguma coisa nessa porra, pelo amor de Deus. Ah, velho, sei lá. A gente tá cornetando uma vitória, velho, mas é porque exatamente o Vila não convenceu, saca? O Vila foi muito abaixo do que tinha que ser, beleza, que é a Presidência, que é um time bom também, a gente não pode tirar os méritos da Presidência, que é um time bom. Só que o Vila não jogou, cara. Salvo as exceções dos que a gente falou, que eu encaixo o Arthur também, né, porque o Arthur não joga mal, mas o Marcos Paulo, que é uma doença, que entrou com o Marcos no banco, que já entrou fazendo gol, que o Marcos já entrou fazendo gol em jogo de Copa do Brasil. Tem o Tem mais gente pra colocar, saca? E colocar o Marcos Paulo, cara, me quebra demais. Na hora que eu vi ele ali na beira do campo, eu falei, ah, não. Já era, é empate ou derrota hoje, não tem jeito. Mas aí o zagueiro deu uma de pateta lá e entregou pra gente. Você falou aí do que o enxerga de bom no Marcos Paulo. Acho que quem enxerga alguma coisa de bom nele é o time adversário, né? O lateral lá, que ele só tá entrando de ponta, o lateral deve sentir um alívio, né? Quando vê ele vindo pra cima, porque ele é ruim demais. Nesse comentário mesmo aí. Ele é muito fraco. Quando eu vejo ele na ponta do campo, ele dá um desânimo. Vontade até de desligar a televisão. Tá doido. Que não tem outra análise, né? A análise é exatamente essa. É até engraçado, né? Parece que a gente está gravando um podcast depois de uma derrota ou de um empate, assim, sofrível, né? Não, a gente venceu, mas igual a gente citou no começo, né? Foi uma vitória, tipo, 3 pontos. É uma vitória muito importante, né? Acho que o gol do Kelvin vai dar confiança para ele, quando entrar nos jogos, conseguir desenvolver mais o seu futebol, né? Melhorar em oportunidades criadas também. Mas ficou aquela
aquela questão do pezinho atrás, né? A gente vinha falando aqui no VilaCast durante a semana que tinha um jogo difícil contra a Presidência, né, no domingo, que a gente tinha que vencer, convencer. Que é uma equipe que é muito bem treinada pelo Thiago Carvalho, né? Tinha alguns jogadores que a gente sabe que estão desenvolvendo um bom futebol, já não é de hoje, né? Que é o caso do Thiago, do Alex Henrique, do próprio Albano, né? Camisa 10, jogou bem hoje também. O próprio Tony no gol, que eu não havia visto jogar com frequência, hoje mostrou que tipo, tá bem, também pro nível de Aparecidense tá um goleiro aceitável. O lixo do Wesley Matos ficou no banco só enchendo o saco. Ele podia até ter sido Tomou cartão. aquele auxiliar técnico lá. O cara conseguiu tomar cartão no banco. E tem Ele gente que ainda forçou, gosta né? desse cara. Ele forçou pra não jogar. Forçou pra jogar a fase final lá. É, tem Quando- essa questão também. Quando o juizão puxou o Jefferson, né, que é o juiz hoje, ele puxou o cartão vermelho, eu jurei que era pro Wesley Matos. Eu jurei. Achei. Ele já vinha, né, na sequência de reclamação, né? Mas é boleirão de tudo. Ficou no banco enchendo o saco para tomar o cartão e entrar zerado na fase final. Mas acho que se existe um ponto positivo, assim, mesmo nessa vitória que o Vila não chegou a convencer tanto, foi que conseguiu duelar, né? Conseguiu, assim, jogar de igual para igual com um time que, querendo ou não, tá com uma pontuação praticamente igual à nossa. Tá colado ali na gente na questão do grupo B. E acho que o campeonato em si ele começa no final de semana, né? A fase final. Essa primeira fase, lógico que é importante você trabalhar o time, você encaixar algumas peças que ainda não conseguiu encaixar ainda, se você rodar elenco. Mas de agora para frente a gente tem aí um jogo quinta-feira contra o Jaraguá, que é mais cumprir tabela, fazer experiências, vai um mistão para lá, né? Já que a gente tem vários jogadores aí suspensos por conta do terceiro cartão. Mas o campeonato começa final de semana e segue com você, Luiz. Mano, rapidão só, um assunto que eu queria puxar. Dois assuntos, na verdade. Vou roubar meio que seu tempo. A gente não pode ignorar a partida do Éder hoje. A gente não sentiu falta do Dudu. O Éder substituiu muito bem, então a gente não pode deixar de elogiar ele. Mas o Vila tem tudo para ter uma sequência bem difícil. Pelo fato, o Atlético, querendo ou não, tem elenco. A gente viu que a gente não tem time reserva. Com o time reserva, a gente sofre um pouquinho. E querendo ou não, agora o calendário do Vila vai ser o Jaraguá, que vai dar para poupar alguns jogadores. Aí vai jogar as quartas de finais contra ou o Jataíense ou o Craque, ou não lembro o time, mas tem 3 times que a gente. Ou Anápolis, Craque, Jataíense ou Anápolis, vai ser um dos adversários que a gente vai ter. Aí, beleza. Aí nós pega o Iporá, pega as 4 de Goianão. Provavelmente no meio da semana que vem vai ter um jogo contra o time de Série A, contra o time gigante. A chance de a gente pegar um time que dá para passar é minúscula. Acho que na Copa do Brasil a gente chegou onde que dava para chegar. Eu até brinquei com o Gustavo aqui hoje, que o Gustavo é um mochanisto, que é bem normal a gente achar no mundo aqui em Goiânia hoje, que é se o Vila pega um Flamengo da vida. Um Donato marcando o Gabigol, o Formiga marcando o Everton Ribeiro, o Celcinho marcando o Bruno Henrique. Então, querendo ou não, a gente sabe a nossa limitação. A gente sabe que se passar dessa fase, mas se não passar, a gente não pode queimar o time. Dependendo do adversário também. Mas é uma temporada, vai ser um calendário difícil. Pode passar, Paulinho. Mas vai ser um calendário difícil que o Vila vai ter. Então. Vila! Então, ter classificado com antecedência, ter retomado essa liderança hoje, que era para ser nosso desde o começo do campeonato, foi importantíssimo por causa disso, mano. Porque eu acho que para você ter um caso, onde que eu quero chegar, ter um caso como o Botafogo. Botafogo, a próxima partida do Botafogo é contra o Vila. Não tem outra partida para o Botafogo jogar. A próxima partida do Botafogo vai jogar a última rodada do Cariocão, vai jogar, já tá eliminado, vai pegar o Vila depois. Então vai ficar quase um mês sem jogar. Então o Vila vai ter um calendário difícil, a gente infelizmente não tem elenco. Então acho importante frisar isso também, que o Éder substituir bem foi bacana para nós. Mas o Formiga, por exemplo, tá suspenso. Quem vai jogar de lateral esquerdo? Eu já não sei, entendeu? Então Eu sou o Júnior. Atlético foi essencial Eu para sou mim. Júnior, lateral esquerdo. Ou o PH também, né? Que veio lá de Brasília. Pode ser também. Tem Sei esses que o meninos jogo aí. de quinta-feira não é jogo de avaliar muita coisa, né? Vai um time muito modificado lá para Jaraguá. Eu andei dando uma olhada nos jogos do Jaraguá
hoje à tarde estava sem nada para fazer antes do jogo. O campo lá tá daquele modelo, estilo interior de Goianão. Então, assim, acho que quem não vê vai poupar os olhos e a mente e a cabeça. E por isso que eu falei que o campeonato começa domingo. E falando, né, dos jogadores que entraram hoje, né, o Alisson jogando os 90 minutos muito firme. Uma coisa que eu gostaria de citar, estava até esquecendo, muito bom na bola aérea, né? Tipo, não chegou a pegar uma bola, principalmente no ataque assim, claro, acho que teve uma oportunidade que ele perdeu um pouquinho do tempo da bola. Mas assim, todas as bolas alçadas ele chegou, então isso me agrada muito. E na defesa, bem também, né? Não inventa muito, quando tem que cortar dando balão, dá balão, então é zagueiro, então gostei muito. E o Éder, né? Acho que a minha grande preocupação era ali no lugar do Dudu, porque o Dudu vem muito bem, né? Então, quando você perde uma peça assim, então quem entra para substituir acaba que pega a sombra do cara que tá jogando bem. Vai ser o caso do Arthur Rezende, né? Lógico que pro jogo lá a gente vai vir com o Dudu de titular, mas eu tava meio preocupado com essa questão. O Éder entrou e jogou muito bem hoje, fazendo síntese ali de primeiro volante, acho que foi o ideal. E vai pegando confiança, né? Muita gente já vinha avaliando que talvez não seria um jogador que poderia ser aproveitado, tinha que ser emprestado para pegar um pouquinho de bagagem. Eu até cheguei a concordar mais ou menos nesse sentido, mas vai ganhando oportunidade, né? O Wagner vai dando oportunidade para esses jogadores mais novos e eu acho que é importante. Dando sequência, né, a toda a nossa discussão, a gente já falou, né, um pouco do time do Vila, os titulares, as reservas que entraram, acho que só o Kelvin, né, conseguiu se destacar, acho que o João Pedro também não teve nenhuma jogada assim tão, como é que fala assim, de destaque, né, participou do segundo gol, mas, enfim, para mim entrou bem. Do time da Aparecidense, o que vocês acharam? Um time muito bem encaixado, um time que vai classificar. Fora os destaques, né, que eu citei aqui, Albano, Alex Henrique, Tony. É um time que lá para frente, na fase final, pode ser encardido? Com certeza, né? A Cidinha já mostra isso tem muito tempo. E eles estão com esse time encaixado aí desde a Série D, né? Do ano passado, que acabou esse ano. Então, é um time que vai dar trabalho sim, o técnico tá lá à frente deles. Já tem um elenco na mão, sabe do poder de força que tem. Não conseguiram ganhar do Vila hoje, mesmo com força máxima, não conseguiram, mas é um time sim que dá trabalho para todo mundo. Empataram com os Moché na última rodada, que foi garfado, né? Mas empataram com os Moché. Mas é um time que vai dar trabalho com certeza. E voltando só um pouquinho antes aí do assunto do jogo de Porá, é um jogo que a gente não pode. Em Porá não, contra o Jaraguá. É um jogo que a gente não pode ignorar, porque, querendo ou não, a liderança não está garantida pra gente. A Aparecidense vai jogar e a gente também, então a gente precisa ganhar sim esse jogo para manter na liderança, que vai ser importante pra gente. Mas é um jogo de teste, né? Tá o Bambu de fora, Formiga, se eu não me engano, o Arthur. Donato e Arthur Rezende. Donato e Arthur. Então são 4 jogadores importantes pra caramba no time. Eu acho que os 2 mais importantes, né? Que é o Arthur e o Bambu. Se for pegar assim, o Bambu hoje é importante pra caramba. Então é um jogo que vai ter que ter certa cautela. Que a gente sabe que o Jaraguá é um time enjoado. Mas tem que fazer o resultado lá também. Independente de quem entrar, tem que abraçar o que o Wagner fala, né? Que o Vila não tem reserva, que é todo mundo um time só e pra cima dos caras. Mais alguma questão sobre o jogo de quinta? Ou já podemos passar mais essa análise para a fase final e encerrarmos o nosso episódio? O jogo de quinta serve único e exclusivamente para a gente ter a vantagem de decidir a quartas e a semi em casa. Porque desde que começou o Goianão, o Bruno e o Cris não vai me deixar mentir, eu falo que a final não foge Atlético contra Aparecidense ou Vila. E sobre essa dúvida, eu sou 1000 vezes mais o Vila. Mostrou que é mais time que a Aparecidense nos 2 jogos. Hoje até que não, mas hoje domingo, a gente jogava no pós-jogo. Mas lá em Aparecida foi um jogo que qualquer um dos 2 times poderia ganhar, que seria um resultado justo. E hoje, infelizmente, não jogou tão bem. A Aparecida teve chance também de ganhar o jogo, mas ganhou quem teve a melhor chance. Então, qualquer um dos 2 times que ganhasse também não seria injusto. Então, chegar na final é algo que o Vila tem que acostumar. O Vila tem que estar na final do Goianão. É uma das poucas temporadas que o nosso rival 85 é um dos piores times do campeonato. Hoje eu vejo o Goiás atrás de Grêmio Anápolis, vejo o Goiás atrás de... Vou lá agora.
Vejo Goiás atrás de Grêmio Anápolis. Vejo Goiás atrás de Vila. Vejo Goiás atrás de Presidente, atrás de Atlético e de igual para igual com os outros que estão classificando. Então, querendo ou não, quando o Moché está nessa fase, o Vila tem que acostumar. Então, o Vila tem que acostumar a estar na final. Se o Moché ou o Atlético vai na pior fase, o Vila tem que estar na final. Tem que acostumar. Uma coisa que o Cris sempre falava, ele parou de falar em 2019 porque a gente acabou caindo da Série B para a Série C. Mas o Vila tem que acostumar a brigar por acesso, brigar por títulos, acostumar com um jogo grande. É algo que a gente tem que acostumar e eu espero que esse ano, se a gente não for para o final do Goiano, eu já sinto uma vergonha, porque a gente não vai pegar o Atlético antes da final. Então a gente tem uma obrigação de chegar na final do Goiano. E se chegar lá, aí é outra questão, aí vai prevalecer rivalidade, vai prevalecer o melhor time, que infelizmente é o de Campinas, mas que a gente tem total de condição de ganhar esse campeonato, tá nítido. Não pode acontecer o que aconteceu em 2020, cair para Jaraguá, entendeu? Aí a gente tem toda a condição de fazer um bom ano, mano. Eu já vejo no futuro que o Vila, lá no final do ano, vai estar brigando por coisa boa. E a grande lição que fica de 2020 é essa, né? É de classificar bem de uma primeira fase para a fase final, decidir em casa, acho que fugir desses campos do interior que em fase final a gente sabe que os caras acabam dando aquela modificada no gramado, aquela coisa toda para meio que igualar em condições técnicas. Então é classificar bem para trazer o jogo para Goiânia, seja no Oco, no Olímpico, sei lá onde for, mas para decidir num campo onde a equipe já está mais acostumada a jogar. Que aí é se impor, é jogar o jogo, é classificar e dando tudo certo, chegando na final, independente de adversário. Final é detalhe, é jogo que os mínimos detalhes eles acabam fazendo com que a equipe seja vencedora, né? É uma boa semana de trabalho, é um elenco às vezes que está muito unido, que não tem tanto desfalque, mas aí a conversa mais para frente que a gente vai falando. Acho que o episódio de hoje ele tem que ser pautado muito nisso, né? O Vila venceu, não convenceu, mas são 3 pontos importantes, é seguir e esperar. Espera o jogo de quinta, roda o elenco, faz a rodagem de elenco, né? Dá oportunidade para quem vai entrar e tem que pontuar a quinta para poder se manter na primeira posição e pegar uma fase final, querendo ou não, um pouco mais tranquila. Mais alguma coisa para falar, nosso convidado Luiz, ou fecha por aqui mesmo? Pode fechar. Pode ir na próxima pauta. Quero nem comentar sobre esse jogo não, porque vai dar raiva demais. Tenho certeza que vai entrar com aquele campo horrível de novo. Isso aí com certeza, né? As equipes do interior, eles botam o campo naquele gramado horrível, né? Hoje foi até engraçado quando a TV agora abriu a transmissão do Oba. Aí já vi, tava no Twitter na hora, o pessoal, nossa, mas o gramado do Oba tá com esses recortes aí, essa grama meio amarela, não sei o quê. Eu falei, pô, isso daí é o sol, o que adiantou? Lá em Iporá, a grama tava verdinha, mas tava alta pra caramba, né? A bola que tava horrível mais o campo. Então deu aquela enganada, né? De longe parecia que tava perto e de perto parecia que tava de longe. Foi mais ou menos nesse sentido. Desse jeito. Mas é isso então. Fechamos por aqui. Essa é a nossa análise do pós-jogo. Vila 2, Aparecidense 1. Próximo jogo do Tigrão. Quinta-feira, às 3h30, no estádio Amintas de Freitas. Aquele horário cruel para quem trabalha, quem tá no ralo, não tem como acompanhar, é difícil. Eu vou ter que sofrer, vou ter que assistir esse jogo, porque meu horário é totalmente alternativo. Então estarei online assistindo essas cenas que com certeza serão lamentáveis, mas espero que seja uma vitória do Tigrão. Passando para você agora, para finalizar o nosso episódio com o merchan do VilaCast e do nosso Alan David, o menino das artes e o nosso atual capista. O Alan revolucionou o VilaCast, né? Importante frisar que passou mais de 100 inscritos essa semana. A gente agradeceu os 100 inscritos. O Bruno hoje mandou uma mensagem bom dia falando que tinha 111. Eu acho que a gente nunca tinha ganhado tanto inscrito em um dia. Parece pouco, mas quando você faz um conteúdo exclusivamente para um certo público, acaba sendo muita coisa. Então é tipo 11 vilanovenses que do nada começou a escrever no canal do VilaCast. Então é bacana pensar. Então segue o Alan David antes de tudo. Dois vídeos que eu queria indicar para vocês, o vídeo do VilaCast, quem assiste a gente no YouTube assistir. O primeiro é lá nos Viajantes do Vila, um papo clubista que eu fiz com o Christian, que foi bacana demais o conteúdo. Vou relembrar esse trem.
tá quase um ano que está no ar. Então a gente presta para vocês lá da FPC para tentar motivacionar a gente fazer de novo, se vocês gostarem. E assistir a entrevista do Christian, que representou o VilaCast lá no canal do Vila Novilha, nosso amigo Júlio, que foi lá no Vila Novilha, mais de 1h44 de entrevista e mais de 3 horas esperando a energia voltar para gravar a entrevista. Mas vai lá também que ficou bacana o bate-papo. E segue a gente, mano, é aquela, @VilaCast, Twitter, Instagram, pode seguir a gente lá, que a gente está tentando postar conteúdo. A gente tem live pré-jogo agora, então suponho que o Vila tem no mínimo mais quase 50 jogos na temporada, então segue lá que é 50 pré-jogo que vocês vão ver. Então segue a gente lá para dar aquela força. E quem quiser participar dessa bagunça aqui, a gente é aberto para todo convidado. Então é só mandar uma DM ou um direct, DM no Twitter ou direct no Instagram, que a gente vai convidar você para gravar, sem papas na língua, sem cordinha presa com ninguém. A gente está aberto para o torcedor, que nem o Christian fala. Podcast feito do torcedor para o torcedor, então vocês são todos bem-vindos. É isso aí. Só puxando um gancho rapidamente, falando das lives pré-jogos. A gente começou, né, com esse projetinho aí. Geralmente fica mais fácil de fazer nos finais de semana, né? Que a galera tem um pouco do tempo mais livre. E até para desenvolver, né? Porque ao meio de semana só eu consigo assistir o jogo. Então não tem como fazer uma live pré-jogo comigo sozinho, né? Por mais que a gente tenha a galera que acaba entrando, fala alguma coisinha, interage ali. Mas quando você tem pelo menos 2 pessoas, dá pra gente desenvolver assunto e conteúdo. Aliás, hoje fica uma corneta pro nosso estagiário, que a gente entrou 1 hora antes, esperando a escalação, e a escalação chegou, vai chegar quase na hora do jogo. Mas ok, vamos continuar com o projeto de live pré-jogo. E nosso convidado Luiz, finaliza aí pra gente, o que você achou? Segunda vez no VilaCast, tá virando rotina já, hein? Queria mais uma vez agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Tô gostando demais de participar. Já acompanhava vocês há um bom tempo já, desde antes do Adalberto, quando vocês fizeram com o Adalberto a entrevista. Eu queria agradecer novamente e falar que quero participar mais vezes, né? Então é isso, galera. Valeu! Valeu, tamo junto. Sempre que se sentir confortável, quiser participar, só falar com a gente, ou então quando a gente precisar mesmo, a gente é cara de pau, igual foi hoje. A gente já marca lá e chama. O Luiz ia ramelar e chamar o Luiz. É isso aí. Bruno, mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? O Bruno tá curando a ressaca. Acabou. O cara tá de ressaca até agora. Tô mesmo, hoje eu tô morrendo. Mas esse episódio foi um pouco diferente, mas foi curto também. Mas é porque a gente tá indignado com a porra que foi o jogo de hoje. E se fosse criticar tudo que tinha pra criticar aqui, a gente ia ficar 3 horas falando. Mas hoje é domingo, né? Então vamos dar uma relaxada e ficar de boa. Mas é isso. Segue nós. Tamo voando, hein? Voando alto. Com os segue projetos. O VilaCast e segue o líder. Isso aí. E com os projetinhos aí, com os projetinhos que se dá certo, o VilaCast vai voar mais ainda. Vai voar mais ainda. Então, antes de encerrar, esquece. Novidades fortes. Em breve. Nesse podcast. Novidades em breve. King, carregando. Dando tudo certo aí, vocês vão curtir pra caramba a novidade. Vamos torcer pra que dê certo, que vai melhorar demais o conteúdo que a gente já prepara pra vocês. E é isso. Tamo junto sempre. Até a próxima oportunidade. Que venham os 3 pontos lá em Jaraguá. É nóis. Valeu. Vila! 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 Valeu, Vila!